Vamos falar sobre como a postura influencia no seu dia a dia. Com o tempo, ela pode se tornar um problema e até provocar lesões na coluna e tendões. Mas com alguns cuidados e mudanças nos hábitos, isso pode mudar. Quem está com a gente para falar sobre o assunto é o médico ortopedista Vinícius Rios. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado por falar com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Queria que você começasse dizendo para a gente como é que a nossa rotina ali no dia a dia impacta a nossa coluna e nos tendões também. Uma das grandes causas de dor nas costas está ligada ao sedentarismo, tá? A falta de exercício é uma das principais causas de dor nas costas. Outra coisa também na pandemia, com muitas pessoas trabalhando em home office, fica muito tempo na mesma posição, fica muito tempo sentado. E isso também contribui com o fechamento das academias, com as pessoas com a falta de exercício. E isso gera muita dor nas costas também. Eu sou uma dessas, viu, doutor? Bom dia para o senhor. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a postura. Existe uma postura correta aí, tanto para sentar quanto para caminhar? Então a gente tem que se preocupar também com essa questão da postura? Sim. Principalmente quando você está na frente do computador, as telas do notebook geralmente elas são mais baixas do que o normal, tá? E isso a pessoa fica olhando muito para baixo e com isso também causa dor nas costas. Outra coisa, a pessoa quando passa muito tempo trabalhando, mais de 2 horas sentado na mesma posição, isso também influencia na dor nas costas. Outra coisa também, algumas profissões que passam muito tempo sentado, como motorista de ônibus, motorista de caminhão, isso também influencia. O importante para corrigir isso, o que é? A prática de exercício físico e não passar muito tempo na mesma posição. Por exemplo, a cada 1 hora levanta, aquela famosa pausa para o café, dá uma andada, dá uma alongada, e isso tudo ajuda a prevenir a dor nas costas. Outra coisa também, a questão das cadeiras, tá? Geralmente a pessoa fica muito tempo com a cadeira baixa também, isso também influencia. Uma cadeira mais alta, com a postura correta, com as costas 90 graus encostado na cadeira, isso ajuda a prevenir. Mas geralmente com o tempo que você está trabalhando, com 1 hora, por exemplo, já começa a escorregar a cadeira e fica com uma má postura. E isso acarreta as dores também. Doutor, também já tive problemas aí com dores nas costas e aí uma vez me disseram que podia ser o sapato que eu estava usando. Tem alguma relação ou não tem nada a ver isso? Tem alguma relação, mas é o seguinte, o sapato ele tem que ser um pouco mais alto na região posterior, na região de trás do calçado, um pouco mais alto, que ele fica mais anatômico, tá? Os calçados geralmente, quando ele é reto, aquele sapatênis geralmente para homem, ou se não para mulher, a sapatilha, a rasteirinha, isso geralmente acarreta também a dor nas costas. Doutor Vinícius, agora as dores na nuca e no pescoço, elas normalmente têm aí uma causa diferente do que as dores nas costas ou é parecido também? O que pode provocar essas dores na nuca e no pescoço? É o seguinte, a dor nas costas, dor na coluna, dor no pescoço, ela é multifatorial. Ela está relacionada a várias coisas, tá? Tensões musculares pode dar muita dor no pescoço e muita dor na nuca, tá? Até irradiando para a região posterior da cabeça também, tá? Má qualidade de sono. A pessoa, quando ela dorme mal, ela não descansa, não relaxa o corpo, ela pode acarretar também essas dores nas costas, tá? Também a falta de exercício também acarreta. Mas só que além disso, tem hérnia de disco, a desgaste das vértebras, uma degeneração das vértebras, até causas de tumor na coluna. Então, uma simples dor nas costas, caso ela não melhore com exercício, com melhora da postura, ela tem que ser investigada, porque são vários fatores que influenciam, não é só um fator, entendeu? Mas geralmente as dores na região superior da coluna, na região cervical, na região dorsal alta, geralmente está relacionado também à tensão muscular.
E a questão dos esforços repetitivos, como é que isso influencia ali nas dores nas costas? E qual dica, né, para quem está com esse problema aí, porque está fazendo um esforço repetitivo? Vamos lá. Quando a gente tem uma musculatura fraca, você faz qualquer tipo de exercício a mais, pegar um peso ou se não ficar muito tempo digitando, o que acontece? Aquela musculatura entra em fadiga e você sente dor, tá? Se você faz isso repetidamente, você tem uma limitação, uma fadiga muscular grande, tá? Como que faz para melhorar isso? Você fortalece a musculatura, alonga e isso melhora essa dor de exercícios repetitivos. Então você tem que fortalecer a musculatura para evitar essas dores repetitivas. Doutor Vinícius, agora, o senhor falou aí da importância, né, dos exercícios físicos, né, de combater o sedentarismo. Agora, quem faz exercício físico também tem que tomar muito cuidado em relação aí à coluna, à postura. É sempre bom ter acompanhamento também, porque eu já vi muita gente aí sair da academia, entra bem e sai aí com dor nas costas também, né? Pode acontecer. Sim, sim. A postura correta, tá? É fundamental para você fazer um exercício corretamente, para você exercitar aquela musculatura que você está procurando exercitar, tá? Isso é fundamental que ocorra. Então, sempre um exercício físico acompanhado com um profissional é fundamental para que evite lesões, tá? O sedentarismo causa lesão muscular, deixa a musculatura fraca e predispõe às dores, tá? E exercício também a mais, um peso a mais que você suporta também causa lesão? Também causa, pode romper fibras musculares e isso te deixar afastado das atividades por um longo período, tá? Então, nem lá nem cá, nem 0 nem 80. Um meio termo sempre na vida é o melhor. Bacana. E como aliviar a dor nas costas, na nuca? Tem algum exercício que a gente pode fazer ali durante a nossa rotina de trabalho, por exemplo, durante o expediente, parar ali, fazer um alongamento? Qual que é o tipo de exercício recomendado? Sim, não passar geralmente mais de 2 horas na mesma posição, mais de 2 horas sentado em frente do computador, digitando, sempre ter aquela pausazinha do café, levanta, alonga, faz os exercícios, alongamento, por exemplo, você está digitando, alonga os punhos, fica de pé, vai no banheiro, entendeu? Aquela famosa pausa, tá? Não ficar muito tempo na mesma posição. Outra coisa, tem alguns exercícios que ajudam muito na prevenção de dor nas costas. Por exemplo, o Pilates, RPG, natação, tá? Tudo isso são exercícios que mexem muito a musculatura, alonga. O Pilates, principalmente, ele ajuda muito na postura, tá? Na postura correta. Quando você faz um Pilates, você corrige sua postura e isso previne dor nas costas. Mas não só isso. A postura, a altura da cadeira, a altura do computador, geralmente a tela tem que ficar na frente dos olhos, tá? Pessoas baixas, quando o computador está baixo, geralmente ela está na posição correta. Agora, as pessoas mais altas, ela fica geralmente olhando para baixo no computador. Isso tensiona muito a região dorsal, que causa dor, tá? Então, a postura na hora do trabalho é fundamental. Outra coisa, o home office, geralmente é para você ser feito em um escritório, mas você não está no escritório, está em casa, e isso predispõe às dores. Por quê? Geralmente a pessoa não está trabalhando numa cadeira adequada ou num computador adequado. Ela está trabalhando no quê? No sofá, na cama, às vezes na rede, entendeu? E isso em postura inadequada que vai causar dor nas costas, geralmente no final do dia, tá? Tá, ótimas dicas então pra gente aí. E doutor, qual que é a diferença entre dor na coluna e uma fadiga ou dor muscular? Tem como diferenciar? Tem, mas essa diferença ela é realizada no exame físico, tá? Você tem que fazer alguns testes, a gente palpa a coluna, palpa a musculatura, para a gente saber se tem os famosos trigger points. O que é isso? A musculatura, ela contrai numa região e ela fica como um nódulozinho preso, tá? Aí você passa o dedo nas costas, é aquele famoso carocinho, doutor, é aqui que dói quando a gente passa o dedo, tá? Geralmente isso é contratura muscular, tá? Mas não tem só isso que causa dor.
tá? Uma hérnia de disco pode causar, um desgaste intenso da cartilagem da coluna também causa, entendeu? Algumas doenças na coluna, por exemplo, igual eu te falei, tumor, tá? Às vezes a pessoa está com dor nas costas, está tratando para dor muscular, não melhora, quando ela chega lá tem alguma coisa mais grave na coluna, que isso também tem que ser investigada. Mas a grande maioria das dores na coluna é causada por dor muscular, pela contratura muscular, pela má qualidade de sono, má postura, e o famoso falta de exercício. Doutor Vinícius, até o senhor citou aí o desgaste, né, na cartilagem. Inclusive, meu pai esteve ontem em Goiânia, que ele está na chácara, mas veio ontem em Goiânia porque realmente está com muita dor. E ontem teve o retorno do ortopedista, ele está com esse problema. E aí o médico disse que se não conseguirem aliviar com medicamento, é caso cirúrgico. Então, existem algumas dores, alguns problemas que vão até para cirurgia mesmo? Sim, existe, tá? As dores na coluna, geralmente uma pequena parte evolui para cirurgia, tá? Uma grande maioria a gente consegue só com medicamento, reabilitação da postura, tá? E prática de exercício, perder peso. Isso tudo a gente consegue melhorar quase 80%, 90% das dores, tá? Tem alguns casos que evoluem para cirurgia? Sim, tem alguns casos que evoluem. Caso que a gente não consegue controlar a dor com essas mudanças de hábito. Outro grande mal também é a questão do peso, tá? Geralmente, o paciente, quando ele é sedentário, a musculatura está fraca. Então, a musculatura geralmente não suporta um excesso de peso, tá? A nossa coluna não foi preparada para ter um grande peso em cima dela. E isso evolui com dor também. Doutor, muitas empresas oferecem aquele serviço ali, né? Muitos fisioterapeutas ou profissionais aí da área, eles oferecem um serviço, né? De massagem, de exercício ali. Mas com a correria, né? Aqui na TV a gente até tem esse serviço, mas com a correria a gente não consegue fazer sempre. Qual deve ser a rotina disso? Pode ser uma vez por semana ou tem que ser todo dia? É o seguinte, é no mínimo 4 vezes por semana, tá? Por exemplo, se você faz o famoso jogar bola final de semana, a famosa pelada dia de sábado, dia de domingo, tá? Essa pelada, esse exercício causa mais mal do que bem, tá? Você predispõe a mais lesões do que você traz de benefício, tá? Então, você tem que criar realmente uma rotina, tanto de exercício quanto de alongamento, para evitar as dores nas costas. Qual que é o ideal para você falar assim, doutor, hoje eu não sou mais sedentário? É 1 hora de exercício, no mínimo 4 vezes por semana, tá? Menos do que isso, você ainda é considerado sedentário. Então, você precisa praticar ter uma rotina de exercício, tá? Não só exercício esporádico. Certo. Doutor Vinícius, o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o nervo ciático também? Ele aí causa muitas dores também, né? E muita gente confunde aí, não sabe se é dor na coluna, se é no ciático. Qual que é a diferença? O que são as características aí de quem está com problema aí no nervo ciático? Tá. O nervo ciático, geralmente, ele é compressão do nervo que irradia para a perna, tá? Causada geralmente por uma hérnia de disco. Eu trouxe um moldezinho aqui de coluna para tentar explicar mais ou menos para vocês. Aqui, ó. Tá? Aqui nós temos as vértebras da coluna. E entre cada vértebra existe um disco intervertebral. É como se fosse um amortecedor da coluna, tá? E esse disco, aqui do lado, sai o nervo da perna, tá? Em cada buraquinho desse aqui sai um nervo, tá? O normal, o que é? O nervo sair, mas ele livre, sem compressão, o disco livre. Mas tem alguns casos que tem uma hérnia de disco nessa região que ela comprime a saída do nervo aqui para trás. E o paciente geralmente causa dor na perna, tá? O nervo ciático nada mais é um nervo que ele irriga os movimentos da perna, tanto da panturrilha quanto do pé, tá? Aí o paciente, quando ele tem uma hérnia de disco que comprime o nervo ciático, ele perde geralmente a força ou a sensibilidade do movimento do pé e do dedão do pé. Isso é uma dor muito intensa, que quando você estica a perna,
você sente uma dor como se fosse em choque, que desce até o dedão do pé, por exemplo, entendeu? Aí tem que ser investigada, porque é um sinal de compressão de nervo. Pode ser por vários fatores, entre o mais comum, a hérnia de disco. Nesse caso, então, o procedimento para tratar é a cirurgia? Não. Geralmente, 10%, 20% das hérnias de disco são cirúrgicas. A grande maioria, a gente consegue uma melhora significativa só com medicação, correção da postura e também, em alguns casos, até infiltração. Tem como a gente aplicar alguns medicamentos nessa região da hérnia de disco, na região do nervo ciático, que melhora bastante a dor sem necessidade de cirurgia, tá? Só com a medicação. Em alguns casos, quando não melhora, tem alguns procedimentos que a gente retira a hérnia, tá? Tem uns procedimentos minimamente invasivos que a gente retira a hérnia só por endoscopia, sem corte, sem parafusos, cirurgias minimamente invasivas, tá? A coluna, nesses últimos anos, evoluiu muito nessa área. Não é toda hérnia que a gente precisa colocar parafuso, precisa fazer a famosa artrodese no paciente. Geralmente, as mínimas hérnias que a gente evolui para esse estágio. Coisa boa, né, doutor? E pode falar um pouquinho pra gente sobre a dor na lombar também, né? A gente vê muita gente reclamar, né? É uma dor muito comum, é uma região muito afetada normalmente, o senhor recebe muitos casos no consultório? Sim, a grande maioria das dores não são por causa de hérnia de disco ou por causa de nervo ciático. A grande maioria no consultório realmente é por causa da dor lombar, a dor nas costas, tá? A nossa coluna era como se fosse um poste de sustentação do nosso corpo, tá? Então, você já viu aqueles postes na estrada, na rua, que tá bem fraco, caindo, com bastante cupim embaixo, que o pessoal coloca uns cabos de aço preso nele? Nós temos esses cabos de aço natural da coluna, que é a musculatura. Então, nós temos uma curvatura da coluna normal, que é a lordose lombar, tá? Quando você tem uma má postura, fica muito inclinado para frente, você perde essa curvatura, tá? Significa uma retificação da coluna. E isso fadiga muito a musculatura que vem aqui nas costas. E isso também causa muita dor, tá? Então, para corrigir isso, melhorar a postura, para a gente voltar à lordose lombar normal da coluna, tá? E criar e fortalecer as musculaturas, que vai deixar a nossa coluna reta e firme, tá? Esses são os principais fatores para prevenir isso. Mas além da perda muscular, cada vértebra atrás da coluna, ela tem uma articulação, tá? Como se fosse a articulação do joelho. Aqui nós temos vários joelhinhos que pode causar dor, tá? E isso atrapalha muito na hora dos movimentos. Quando você vai praticar exercício, você tem como se fosse um joelho inflamado, na coluna você tem várias articulações que podem inflamar e limitar a hora dos movimentos. Doutor, os idosos, eles sofrem bastante com essa questão, né, da coluna. Quais são as dicas para que eles diminuam esse sofrimento? A grande dica para melhorar a dor nas costas do idoso é a prática de exercício, tá? Porque é o seguinte, faz parte do nosso envelhecimento a gente perder massa muscular e ganhar gordura. Isso é típico do envelhecimento. A gente começa a perder musculatura a partir dos 30 anos de idade, tá? Aí, quando chega na fase adulta, no idoso no caso, ele tem a musculatura muito frágil, tá? E isso sobrecarrega muito a coluna. O que a gente precisa fazer? Exercício. Ganhar musculatura, porque você vai ganhar qualidade de vida. Agora é moda. Você vê idoso, eu atendo muito idoso, acima dos 100 anos de idade, tá? Antigamente não tinha essa longevidade toda. Então você tem que preparar sua coluna para você viver mais de 100 anos de idade. Você não pode destruir ela antes. Então tem que prevenir. Como que previne? Prática de exercício, melhorar a postura, tá? Tá ótimo. Doutor Vinícius, eu queria muito te agradecer, viu, por ter participado com a gente, esclareceu muitas dúvidas, deu muitas dicas boas aí para o pessoal de casa. Muito obrigada por ter
aceitado o convite aí e participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Tá ótimo, muito obrigada, um grande abraço para o senhor, viu?